Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta para mais uma aula aqui de revisão e a partir dessa aula já se encaminhando para o final do curso. Portanto, estamos já nos últimos blocos de revisão para a prova. E aí, só para todo mundo ficar aí alinhado com o que nós estamos conversando, a partir deste momento até o final do curso, nós falaremos sobre as prestações que existem no INSS, certo? Portanto, veja, até aqui nós estávamos construindo o direito previdenciário. Então, era uma boa hora para você fortalecer a sua base geral da disciplina. Daqui até o final do curso, nós falaremos sobre elementos mais específicos, mais práticos, mais aprofundados. Como é que isso difere, em relação aos estudos, ou como uma fase de estudo se difere da outra? Na minha visão, é mais importante para a primeira etapa, portanto, para a fase instrutória, vocês terem uma boa base, portanto, seguir as aulas, pensarem no contexto, irem para as leis, enfim, efetivamente entenderem o que se passa por detrás do instituto, porque as perguntas elas vão caminhar em coisas mais abertas, em coisas menos pontuais. Para essa segunda parte da matéria, para a parte mais técnica da disciplina, o que importa é conhecer os benefícios, saber, portanto, para que ele serve, a quem se destina, se tem carência, não tem carência, como que faz para ter acesso, como ele cessa, enfim, detalhes mais pontuais dos benefícios, e é nisso que a gente vai se concentrar nessa segunda metade do curso, portanto na aula 25 até o final, tá bom? Muito bem. Portanto, a gente começa na aula de hoje a falar sobre as prestações do RGPS, portanto, Regime Geral da Previdência Social, certo? Muito bem, veja, até esse momento do curso, e eu fiz essa menção na nossa versão mais longa do curso, nós estávamos nestes dois momentos, certo? Portanto, nós falamos de quem contribuía, quanto contribuía, então aqui a entrada dos recursos, não é verdade? Depois a gente conversou sobre o caixa do INSS, não é? Ou seja, a gente estava falando como que o próprio sistema se estrutura e a partir de agora, uma outra parte do curso, veja, vem daqui para cá. A gente começa a falar das retiradas do regime geral, portanto, a gente começa a falar nos valores que saem do INSS para pagamentos. Então, vejam só, a próxima pergunta que vocês devem se fazer é pagamentos do que especialmente? Veja, pagamento justamente das prestações que existe no INSS. Portanto, essa primeira parte aqui é a partida, ou seja, aquilo que se dá para você ter acesso aos benefícios. Isso aqui é a contrapartida, ou seja, a partida e a contrapartida. Aquilo que o INSS oferece aos seus segurados e que de verdade é o que se materializa ali de benefícios diretos para eles, tá certo? Então, basicamente, essa é a construção. O que a gente tem que saber? Olha, esse panorama geral ele é muito importante, tá? Primeiro de tudo, você tem que saber que prestações se dividem em benefícios e em serviços, certo? E no que se difere um conceito de outro? Benefício é aquilo que você recebe em dinheiro e, a bem da verdade, é o que 90% do INSS faz, né? Você fala lá, o beneficiário. Por que beneficiário? Porque recebe benefício. O benefício da aposentadoria, do auxílio acidente, do auxílio doença, do salário maternidade e por aí vai. É a maior parte das prestações do INSS e onde a gente foca mais a nossa preparação, benefícios, é uma espécie de prestação. Prestação é aquilo que você tem que dar, não é? Então, veja, é o que o INSS tem que dar para as pessoas. O que ele entrega? Ele entrega, tudo que ele entrega são prestações, benefícios e serviços. Benefícios material, dinheiro, coisas pecuniárias, valores, as maiores partes dos benefícios das prestações são benefícios e serviços são coisas imateriais. Portanto, a gente vai falar em habilitação e reabilitação para o serviço. A habilitação, ela é uma espécie de capacitação técnica, então ele vai te preparar para alguma coisa. Então ele não vai te dar dinheiro,
ele vai te preparar para exercer uma profissão. E a reabilitação técnica, a profissional, que a gente fala também mais pra frente, ela é você se recuperar, se reabilitar, voltar a exercer a profissão que você exercia. Então, tem que traçar essa distinção entre o que é benefício e o que é serviço, e tem que saber que benefício é o que de verdade corresponde a grande parte da disciplina. E aí tem esse esquema aqui no quadro, que eu acho que ajuda bastante, que é a gente pensar o seguinte: prestações, tá? Para quem tá com alguma dificuldade de ler, eu vou falando. Então aqui tá escrito prestações do regime geral da Previdência Social. Então prestações do RGPS. De prestações, nós temos dois tipos, vejam, os benefícios e os serviços, ou seja, essa parte aqui da disciplina, ok? Benefícios e serviços. Aqui está escrito benefícios, aqui está escrito serviços, tá bom? Dessa parte, então veja, se vocês forem passar, olha o tamanho que tem a barra dos benefícios e olha o tamanho que tem a barra dos serviços. Tem muito mais benefícios do que serviços, certo? Portanto, aqui é uma divisão, ó, tudo que é de prestação, a maior parte é de benefícios. Depois, os benefícios se dividem em duas espécies, quanto ao segurado e quanto ao dependente. Então é isso que está escrito aqui. Aqui está escrito quanto ao segurado, aqui está escrito quanto ao dependente, esse pequeno quadrinho aqui, certo? Então também dá para perceber que a maior parte do benefício é de segurado, certo? E aí você tem os benefícios em espécies aos segurados. Quais são eles? Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-família, salário-maternidade, e nós vamos falar sobre eles. Depois tem quanto aos dependentes, ou seja, que quem recebe não é quem paga, é quem depende de quem paga. Então o segurado é quem paga, então ele paga, tem a prestação, e tem a partida e a contrapartida, ele recebe benefícios para o segurado. Benefícios para o dependente é o benefício para aquele que depende do segurado. Então você tem o segurado e aquele que depende dele. E aí você tem pensão por morte e auxílio reclusão, que nós também falaremos. Aqui é um quadro geral, tá? Depois, quanto ao segurado e dependente, aqui nós estamos em serviços, aí você tem a reabilitação profissional e o serviço social, tá bom? Então é isso, esse é o panorama geral e é essa a divisão final do nosso curso, tá bom? Aí eu vou passar para vocês agora alguns conceitos importantíssimos e que se aplicam a outras partes desta matéria, tá? Então, a carência é uma das coisas que a gente vai falar, e a carência ela se aplica a vários benefícios. Primeiro de tudo, conceito de carência a gente extrai do artigo 24 da Lei 8.213 de 91, que diz: é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de sua competência. Traduzindo de uma forma mais simples, a carência, ela é, pessoal, no direito previdenciário, ela é o número mínimo de contribuições que você tem que verter ao sistema para ter direito ao benefício. Vamos entender o porquê disso. Veja, quando você faz um convênio médico, geralmente uma das propagandas é menor tempo de carência, carência reduzida, não é? O que isso significa? Vamos pensar só no plano de saúde. Você fez um convênio médico, certo? Aí tem assim, ó, você vai ter uma carência. O que é essa carência? É uma proteção para a empresa, né, para quem está fazendo o convênio médico, a prestadora de serviços, para que alguém não chegue ali com uma doença ou rapidamente contrai uma doença e demande do sistema, então é algo que é em prejuízo dos consumidores, né? É uma lógica de mercado, não de consumidor. E aí a empresa se protege, ela falando assim, ó, se você ficar 1 ano, aí você vai ter direito a fazer tais exames. Depois você vai ter direito a ter consultas médicas mais especializadas. Depois você vai ter direito à internação.
Você vai conquistando coisas quanto mais você vai ficando com o plano de saúde. Então é uma proteção para a empresa. Aqui, pessoal, é a mesma coisa, é uma lógica de proteção à Previdência, ao INSS, não ao segurado, não ao dependente. Só o INSS beneficia disso, certo? Por essa perspectiva. Veja, a carência, portanto, é o mínimo que você tem que contribuir para que, se acontece o fato social, você demanda. Então, assim, olha, para acessar, por exemplo, eu estou chutando aqui, depois a gente conversa no detalhe, mas só para a gente ter uma ideia. Para acessar o benefício da aposentadoria, você tem que ter 180 contribuições. Então, isso aí dá 15 anos, por exemplo. Então, quando você completar 15 anos de contribuição, você pagou o suficiente, acaba a carência e aí você pode acessar o benefício. É assim que funciona, essa é a lógica do seguro social, tá bom? Então, pessoal, o que vocês precisam saber bastante é isso. A carência ela é um marco temporal, tá bom? Portanto, é um período aí que você pode acessar o benefício. E aí, enquanto você estiver no período de carência, ainda que você realize o fato social e esteja na condição de segurado, você não pode receber prestação. E aí a gente viu o que é a prestação? É o benefício e é o serviço. E a gente falou de todos aqueles em espécie. Então, salário maternidade, eu posso acessar a qualquer tempo? Pensão por morte, eu posso acessar a qualquer tempo? Não, depende da situação, é evidente, mas como regra geral, se o segurado contribuiu por esse período mínimo. Enquanto ele não tem esse período mínimo, período de carência. Ele paga e não demanda. Mas ele realizou o fato social, ela ficou grávida, qualquer coisa assim. Não pode receber o benefício, tá bom? Bom, se você tiver a perda da qualidade de segurado, essa é uma informação já bem prática para a prova, então vamos imaginar, a gente conversou sobre isso, né? Você começou a oferir renda, entrou num trabalho, aí você vai entrar na Previdência Social, porque isso é obrigatório. Ao oferir renda pelo trabalho, você vai ser segurado da categoria empregado. Então, a disciplina ela vem numa crescente, né? A matéria a gente vai aprendendo e usando todos os conceitos. Então, você é segurado empregado, certo? Você contribui todo mês, e aí você passa a usufruir dos benefícios. A qualquer momento? Não, porque tem a carência. Venceu a carência, aí você passa a também poder demandar do INSS o quê? As prestações, que são de que tipo? Benefícios e serviços, tá bom? E aí veja, se você perdeu o emprego, aí você entra no que a gente já estudou também, no chamado período de graça. O que é o período de graça? É o momento em que você continua vinculado ao INSS, ele continua te protegendo, mesmo você não pagando, mesmo você não vertendo contribuições. Se passou o período de graça e você não regularizou a sua situação, não voltou a contribuir ou não passou a gerar algum fato social que demande você continuar no INSS, ocorre o fim do vínculo, você se desvincula do INSS, acaba a relação jurídica. E aí o que acontece? Se você consegue outro emprego depois que você perdeu o vínculo, aí você volta para o sistema. Aí a pergunta é, as carências voltam do zero? Não, você precisa de 1/3 da carência para o benefício quando se tratar de uma nova filiação. Então assim, perdeu o benefício? Não tem problema. Você volta, tem carência, mas aí tem 1/3 do tempo de carência normal. Então você pega a carência e divide por 3, tá bom? Uma coisa importante, quais são os benefícios sujeitos à carência? Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, então o prazo são de 12 contribuições mensais. A aposentadoria por idade, tempo de contribuição especial, são 180 contribuições mensais. E o salário maternidade, que são de 10 contribuições. Então, essa é a perspectiva geral que vocês precisam conhecer sobre qual é o tempo sujeito à carência que você precisa ter. Então, essa é a perspectiva pelos benefícios. Vale anotar, vale conhecer a regra ali a partir da lei, tá bom? Último conceito da aula que eu gostaria de conversar com vocês é o salário de benefício. Então, 2 conceitinhos gerais que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Um era a carência, outro é o salário de benefício. Olha o conceito. Salário de benefício é o valor utilizado para o cálculo de benefício. Então, veja só,
o salário de benefício, então a gente já tinha falado, né? Você tem ali, vamos lá, retomar o conceito de algumas aulas atrás. Você tem o salário, do salário você tem uma parte do salário que é considerado, né? Então estou ampliando aqui, vamos considerar que isso aqui é isso aqui, né? Você tem uma parte que é o quê? Salário de contribuição, sobre isso incide, né, um percentual, e aí você tem a contribuição. Muito bem. O salário de benefício, ele vai olhar, assim como o salário de contribuição, para uma parcela dos rendimentos, mas ele vai olhar pela perspectiva do recebimento. Então, o salário de benefício é aquilo que é a base de cálculo, assim como é o salário de contribuição, mas para quem recebe. Então, vejam só, muitas vezes a lei fala assim, ó, a renda mensal, isso aqui é o valor efetivamente pago, tá? O que cai na minha conta se eu ganhar a aposentadoria? Renda mensal do benefício, é isso. Só que a renda mensal do benefício é calculada com base nesse salário de benefício. Então, muitas vezes a lei fala assim, ó, você tem um salário de benefício, vamos imaginar, seu salário de benefício é 10, certo? Aí a lei fala assim, o auxílio-doença, por exemplo, é 91% do valor do salário de benefício. Então, sua renda mensal, ou seja, o valor que vai ser depositado na sua conta, é de 9,1. Por quê? Porque para calcular benefício, essa informação que a gente fecha a aula, você precisa do valor e você precisa, portanto, do valor de benefício, você precisa saber qual é o percentual, e a lei fala isso no caso concreto, de cada benefício, e aí você faz uma continha de vezes. Não vai ser necessário fazer isso na prova. Por que eu estou passando rapidamente por isso? Primeiro porque eu odeio contas. Brincadeira, pessoal. O que acontece? Não vai cair isso na prova, tá? Ninguém vai pedir para você fazer grandes cálculos, etc e tal, salvo alguma questão muito maluca, mas eu não apostaria nisso. O que é importante é você conhecer o conceito do salário de benefício. Aí qual que é esse conceito? É uma base de cálculo, portanto, é um valor, é uma referência de valor, e a partir dessa referência de valor, você tem uma porcentagem, e a partir da porcentagem vezes esse valor, você tem a renda mensal do benefício, e é a renda mensal do benefício o valor que de fato cai na sua conta. Tá bom? Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a todos pela atenção. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.